Oi, pessoal, bom dia. Hoje de manhã eu e a Adri tivemos uma boa conversa e ela estava falando sobre como as pessoas estão com muito medo, né? Muito ansiosas em função dessa pandemia, em função de estarem isoladas em casa, sozinhas ou acompanhadas, não importa, mas o quanto o medo está batendo muito forte dentro delas. E mais do que o medo da escassez, do medo do porvir, elas estão vibrando através do medo da morte. E o fato, que talvez seja a única verdade absoluta que nós todos, né, vamos compartilhar, é de que a morte um dia vai chegar para todos nós. E eu penso que a questão não é em si a morte, né, o medo da morte, que é o que a pessoa enxerga na superficialidade, mas é o quanto ela não viveu a própria vida para poder morrer em paz. Então, quantos foram os sonhos deixados de lado, quantos foram os amores esquecidos, não falados, não vividos, não perdoados, não sentidos? Quantos foram as palavras não ditas, malditas, que ficaram para trás? Que ficaram para trás de uma vida acelerada, de uma vida cheia de compromissos, de uma vida de tem o quê, né? De uma vida de conquistas. E não sou contra as conquistas, muito pelo contrário, mas quando elas vão além daquilo que realmente é importante, das necessidades do teu corpo emocional, do teu corpo espiritual e do teu corpo físico, talvez a gente tenha que rever os nossos conceitos sobre conquista. Então, eu vejo hoje que muitas pessoas têm medo da morte porque, na verdade, elas em algum momento não viveram completamente a sua vida. E uma coisa que fica muito explícita nesse momento de quarentena, esse momento onde as pessoas estão em casa, eu escuto muitas pessoas falarem, eu tô preso em casa. Se a pessoa se sente presa em casa, é porque de fato ela não construiu uma vida onde a casa possa ser o seu refúgio, né? E se ela se sente presa em casa, ainda estando com outras pessoas, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, pai, mãe, seja quem for, é porque de fato ela também não construiu laços mais profundos de intimidade. E é sobre isso que eu também quero falar, né? Que eu acho que tem muito a ver sobre aquilo, sobre o medo da morte, o medo de não ter vivido a nossa vida completamente. Eu tenho um cliente que ele me ligou, ele mora na Itália, então a gente também está fazendo sessões online muito especiais, muito transformadoras. E ele terminou um relacionamento onde ele estava noivo, eu acho que foi em janeiro, alguma coisa do gênero. E ele tinha meio que, tudo bem, terminei, foi ruim e tal, mas vamos continuar. E veio toda essa história do coronavírus lá na Itália, que já está durando muito mais tempo do que aqui para nós. E começou a brotar dentro dele ansiedades e tensões e culpas e nervosismos. E ele me ligou para que a gente pudesse iniciar um trabalho. E foi muito bonito, porque como ele estava de coração aberto para receber aquilo que eu estava compartilhando e das percepções que eu consegui enxergar no campo dele, ele conseguiu compreender algo muito especial, né? Do quanto faltou dentro desse relacionamento dele intimidade, presença, mas principalmente disponibilidade emocional para estar nesse relacionamento. Porque ele já vinha de um outro casamento do qual ele não havia resolvido as questões com a primeira esposa completamente, e é claro que isso impactava nesse segundo relacionamento. Mas mais profundo do que isso ainda, a gente viu a relação dele com o pai e com a mãe. O quanto faltava, apesar do amor que ele tem pelo pai e pela mãe, sem sombra de dúvidas, né? Mas o quanto ele percebeu que faltou contato com esse pai, com essa mãe, quanto faltou intimidade com esse pai, com essa mãe. E quando eu falo intimidade, eu falo no sentido de o outro te conhecer, não apenas na máscara, na estrutura mental que você criou para poder lidar com as pessoas, mas na tua intimidade, quais são os teus medos, quais são as tuas dúvidas, quais são os teus receios, qual é o teu lugar na vida, né? Ele se deu conta do quanto ele não conseguiu ser filho, né, desse pai e dessa mãe, se colocando muitas vezes acima desse pai e dessa mãe,
julgando e criticando. Então, quantas vezes na vida dele ele deixou de ser filho e criar laços e viver o que realmente ele precisava viver como filho, né, desse pai e dessa mãe, para tentar educar esse pai e essa mãe, para tentar ensinar como esse pai e essa mãe deveriam ter esse relacionamento. E ele perdeu a parte da intimidade, de deixar esse pai e essa mãe serem os pais dele, da forma que cada um conseguia ser, e não da forma como ele queria que fosse. E isso gera uma dificuldade de você também criar laços de relacionamento com os teus relacionamentos, porque se você aprendeu na sua infância de que você tinha que ser, né, ou achava que tinha que ser pai e mãe dos seus pais, você já entra num relacionamento da mesma forma, se sentindo muitas vezes superior, se sentindo muitas vezes dono da razão ou dono da verdade, de como o outro tem que agir. Então você começa a querer modificar o outro de acordo com a tua necessidade, com a tua crença daquilo que você acha que é certo e não aceita o outro como o outro é. E isso gera um desequilíbrio, isso gera uma indisponibilidade emocional, isso gera uma dor muito profunda, porque o outro acaba não te conhecendo e você acaba não conhecendo o outro, porque como você não aceita o que o outro tem para dar, você só quer aceitar do jeito que você acha que você tem que receber, a verdade é que não se criam laços de intimidade profundos. Então, nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, eu tenho visto muitos casais que estão com uma profunda dificuldade de se conectarem, de estarem presentes, de estarem juntos, porque eles não sabem como estar juntos, eles sabem como gerir tarefas, eles sabem como gerir projetos, mas eles não sabem como interagir entre eles, porque não há intimidade. Então, se eu não trago um laço de intimidade da minha infância, de confiança, né, de que aquilo que eu vou compartilhar com a minha mãe ou com meu pai será recebido da forma que eles podem receber, não da forma que eu quero que eles recebam, se eu não consigo criar esse laço, como que eu vou criar um laço, então, de intimidade e profundidade com as pessoas que estão ao meu redor, que são os meus iguais, que são para que eu possa doar, dar e também receber? Então, eu vejo muitos conflitos vindo à tona de coisas que estavam escondidas, repito, né, pelo aceleramento, pelos meus compromissos, pelos tenho que, e que agora estão vindo à tona e que é um convite para que a gente possa enxergar onde que eu estou colocando a minha vida e onde que eu não estou vivendo a minha vida. O quanto eu estou deixando de viver a minha vida que faz com que, inevitavelmente, eu tenha tanto medo de morrer, ou eu tenho tanto medo de perder aqueles que estão próximos de mim, seja os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas, ou alguma pessoa que já tem alguma debilidade imunológica ou problemas nos pulmões, que a gente sabe que o coronavírus está atingindo muito as pessoas com algum tipo de dor, né? Algum tipo de doença já nessa região. Então, o quanto a gente tem medo de perder essas pessoas, mas de onde vem esse medo? É para isso que a gente tem que olhar, não é apenas vibrar no medo e cuidar do ponto de vista superficial, ligando, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não, olha, tá tudo bem, você tem comida? Tem comida. Gente, isso eu faço com meu vizinho. Penso que esse é um momento onde a gente está sendo convidada a olhar verdadeiramente para aquilo que faltou, sabe? Para a gente olhar para os ditos, para os não ditos e para os maus ditos, né? Da nossa vida. Não sobrou a oportunidade mais do abraço, não sobrou a oportunidade de ir visitar, dar uma passadinha rápida, ver como é que tá, mas não sobrou a palavra ainda. Não sobrou a tecnologia que nos permite, ainda que através de um aparelho, olhar nos olhos daquelas pessoas que são realmente importantes para a nossa vida e compartilhar quem nós somos com elas de verdade, quais são os nossos medos, quais são as nossas dúvidas e deixar o outro também compartilhar e nos ver na nossa verdade, para que a gente possa ir limpando essa sujeira, essas pedras que ficaram dentro de nós, para que a gente possa construir um novo mundo, para que a gente possa construir novos laços de relacionamento, para que a gente possa construir laços e relações mais verdadeiras, autênticas, mais alinhadas com o nosso ser, com o nosso propósito. Não é à toa que a gente esteja tão fragmentado, a nossa humanidade já viu tantas guerras santas, já viu guerras mundiais, já viu o ódio
explícito contra raças, já viu tanta dor, tanto sofrimento, que não é aleatório que estejamos tão fragmentados, tão separados, tão sem a ideia de união, de conexão. Então, creio que todo esse processo, essa dor, esse momento de mundo que a gente esteja atravessando, seja um momento para que a gente possa se reconectar conosco, qual é a nossa verdade, se reconectar com aqueles que estão próximos de nós, não pela superficialidade, mas pela intimidade de, gente, conta para o seu pai, conta para sua mãe, se você os tem vivos ainda, para os seus avós, conte quem você é, conta o que está acontecendo, não precisa dar uma de forte, porque eu não quero preocupar, porque eu não quero incomodar. Isso não é incomodar. O outro saber quem você é não é incômodo. Entenda isso. O outro te conhecer não vai fazer com que você perca algo, muito pelo contrário, você vai ganhar algo, porque quando a gente fala quem nós somos, quando nós falamos as nossas autenticidades, as nossas verdades, aquilo que está dentro do nosso coração, que nos causa medo, angústia, raiva, indignação, revolta, alegria, paz, amor, a gente se torna mais humano e o outro consegue se enxergar também em você. Talvez seja um bom momento para você pedir desculpas para aquela pessoa que ficou lá atrás e que você, por ressentimento, mágoa, julgamentos, não viu mais. Talvez seja o momento de você conhecer um pouco mais da história do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, para que você possa se colocar dentro do teu coração e construir laços mais autênticos para que a tua vida seja preenchida realmente daquilo que importa, que é o essencial, que é o amor, que é a gratidão. Então, para que você possa criar laços de intimidade. E laços de intimidade se criam com verdade, com vulnerabilidade, com aqueles que estão à sua volta. Então, esse é o meu convite para vocês nesse vídeo de hoje. Desejo que toque o coração de vocês. Esse vídeo vai virar um podcast, e nesse podcast vai ter o depoimento desse meu cliente lá da Itália, porque ele conseguiu compreender isso. E ele ligou para os pais e ele conta um pouquinho do que foi a experiência que ele teve ao conversar com os pais, ao fazer uma videochamada, ao compartilhar o que estava no coração dele, que era o essencial. Porque não nos resta muito tempo nessa vida. Nosso tempo aqui é muito breve, é muito curto. Então o que nos resta é o tempo para poder amar, mas amar de forma verdadeira, de forma autêntica, de forma profunda e não de forma superficial. De superficial nós já vivemos até agora e com certeza não trouxe o resultado que nós precisávamos. Então talvez seja o momento da gente olhar para aquilo que realmente importa. Então um bom dia para vocês e desejo que seja um bom momento de reflexão com todos. Muito obrigada.